Uma vez eu estava no seminário do Ignite, eu ouvi uma expressão do pastor Mark Vegas, que eu nunca mais vou esquecer. Chegará dias em um culto onde você vai estar celebrando a Deus, e você vai para esses cultos, onde você vai adorar a Deus, você vai munido. E ele deu um exemplo de um arqueiro, alguém que é dotado de experiência com arcos e flechas. Ele disse: nenhum homem desses habilitados que vai para uma guerra, ele vai apenas com uma flecha. Ele enche o seu alforje de flechas, porque ele sabe que a qualquer momento pode mudar a situação, e ele pode usar flechas diferentes, tamanhos diferentes. Ele tem que estar pronto para usar essas ferramentas, porque ele entende que aquele momento é o momento de lançar aquela flecha. E hoje pela manhã o Senhor me deu uma palavra que mudou a minha vida ministerial. Eu estou pregando o Evangelho, na verdade, desde os 10 anos. Mas quando eu comecei novamente, eu tinha 17 anos, eu estou com 30 anos, então fazem 13 anos que eu estou pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E eu estava ali, havia meditado em casa em um texto, e o Senhor disse: eu quero que você ministre o que você meditou agora à tarde. Eu disse: Deus, eu estou aqui, pronto a te servir. E nessa noite, queridos, como o Senhor me falou na madrugada que eu estava orando, eu quero que você desaprenda tudo o que você aprendeu em termos de pregar, porque eu quero te ensinar do meu jeito, da minha forma. Eu estou aqui como um servo, pedindo a Deus que fale conosco. Eu estou pegando a ferramenta que Ele disse ao meu coração, e nós vamos atirar um alvo, que é Cristo, aqui nessa noite, amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Salmos, livro de Salmos, capítulo 92, verso 10, a parte B do versículo. Salmos 92, verso 10. Amém? Aqueles que acharam, digam amém. Amém. Salmos 92, verso 10, a parte B do versículo diz assim: mas tu aumentarás as minhas forças como as forças de búfalo, e serei ungido com azeite fresco. E tu aumentarás as minhas forças como as forças de búfalo, e será ungido com azeite fresco. Diga comigo: Espírito Santo, nesta noite, eu quero uma unção fresca sobre a minha vida. Diga: uma unção fresca sobre a minha vida, uma unção fresca sobre a minha casa. Diga: as minhas forças serão aumentadas como a força de búfalo. Diga: o Senhor me chamou para triunfar, e as minhas forças serão renovadas aqui nesta noite. Quantos podem dar glória a Deus por isso e aplaudir a Jesus? Aleluia. Ouça-me. Talvez um dos homens que mais foi usado por Deus no século passado. Esse homem, ele foi tão usado por Deus. Ele era um encanador na Inglaterra, e o Deus fez o chamado a ele para pregar a palavra e ser um avivalista. Ele deixa a sua profissão, passa por muitas necessidades, mas Deus usa esse homem de uma forma tremenda e poderosa. Na sua época ele orou para mortos, e mortos ressuscitaram. Esse homem chama Smith Wigglesworth, é o nome dele. O pianista da esposa o pianista deste homem, ele era pai e é pai da esposa do pastor Benny Hinn nos Estados Unidos. Faz parte da linhagem desta família, o pianista. E ele relata num dos seus livros que ele viu coisas diante dos seus olhos em uma reunião de avivamento que Smith estava ministrando, que ele talvez
não conseguiria descrever tamanha a glória de Deus quando este homem ministrava. E uma das frases que esse pianista disse, que Smith transmitiu, foi a seguinte: prefiro ter uma igreja de pessoas que nunca tiveram experiência do batismo com o Espírito Santo, mas todos eles com fome de Deus, do que ter uma igreja que teve a experiência de receber o batismo com o Espírito Santo, mas que perdeu a sua fome por Deus. E ele relata que a experiência que esses homens tiveram foram algo gigantesco. Ao entrarem nos cultos aonde eles participavam, Fernando Sosa, no México, teve essa experiência, um grande avivalista. As pessoas entraram em um culto de avivamento e elas não conseguiam sair, havia uma parede invisível que não deixava as pessoas saírem da igreja, tamanha era a glória que estava ali dentro da igreja. Quando o salmista disse a respeito de uma unção fresca, é porque um dia ele havia sido ungido por Deus, ele havia experimentado dessa unção, e agora o clamor dele é dizendo: Deus, unja-me com uma unção fresca, eu preciso ser renovado pelo Senhor, eu preciso de uma unção tão fresca na minha vida, porque eu não aguento mais viver com essa unção que se passou. E às vezes o que passa com muitos de nós, é que nós estamos vivendo com uma unção ultrapassada, unção velha, algo que já se passou, e nesta noite o Espírito de Deus te trouxe aqui, porque Ele tem uma unção fresca para nos dar neste lugar, uma unção fresca para nos dar neste lugar. Jeremias fala de um texto, que o pai um dia ministrou, e quando eu estava hoje à tarde em casa, Deus me trouxe esse texto à memória, Jeremias capítulo 2, verso 13 em diante, que o povo de Israel havia cometido 2 erros, e o erro que o povo de Israel havia cometido é que eles haviam deixado o Senhor, e o segundo erro é que eles haviam cavado, feito cisternas, e bebiam da água dessa cisterna, mas essa cisterna tinham rachaduras, tinha buracos nela que não retiam as águas, e quando eles iam buscar a água ali, o povo estava cada dia mais sedento, porque a água não conseguia parar ali. E eu aprendo 2 coisas importantes aqui. Por onde a unção se vai na minha vida? Por onde ela é deixada na minha vida? Primeiro foco que o diabo vai fazer com que a unção se torne velha na minha vida, é fazer com que eu me distraia. A distração, queridos, ela é a arma mortal para que a unção fique velha nas nossas vidas. Por quê? Porque a distração vai nos dizer que está tudo bem, que a vida está muito tranquila, que as coisas estão acontecendo da forma como deveriam estar acontecendo. E o Senhor, a cada amanhecer, Ele nos espera com uma unção fresca, com uma unção nova, com uma unção de vitória, com uma unção de conquista. E o Senhor nos fez hoje passar por esse lado, querido, romper essas fronteiras e dizer: Deus, eu não quero viver da unção de ontem, eu quero viver da unção que o Senhor tem para mim é hoje, eu quero uma unção fresca sobre a minha vida, uma unção fresca. E quando o povo de Israel se afastou do Senhor, é normal, depois da distração, você começar a procurar coisas para preencher este vazio, para preencher essa unção, para tampar essa rachadura, para tampar esse buraco, porque Deus havia se afastado, agora eu tenho que fazer do meu jeito, da minha forma, da forma como eu acho que deve ser. E aí está o grande perigo, porque quando eu começo a fazer do meu jeito, da minha forma, a primeira coisa que nós vamos tentar fazer é inventar as coisas, arrumar um jeito de inventar. Eu estava assistindo a televisão ontem à tarde, não sou de assistir televisão, muito pouco, e eu estava assistindo a televisão e eu gosto de assistir um canal chamado Novo Tempo, por causa do cenário que eles têm, é um canal que fala de Deus, mas eu gosto de ver por causa dos cenários, de como eles produzem a emissora deles, a televisão, o canal. E aí eu estava passando e parou na rede de TV, estava passando um programa evangélico, 1 hora de programa.
E eu disse: Deus, como nós chegamos a este ponto dos homens inventarem coisas para manter as pessoas na igreja, para fazer com que as pessoas venham à igreja? E quando nós nos distraímos e perdemos o Senhor, nós vamos inventar todas as estratégias possíveis para segurar as pessoas, para trazer as pessoas, para fazer com que as pessoas venham à igreja. E ontem, 1 hora de programação, o cara arrumou um lenço de Manassés, e Manassés daqui, Manassés de lá, e a bênção de Efraim, foi lá no Israel, e no pasto onde Davi trabalhava como pastor de ovelhas, e disse que ali Deus derramou a unção de Manassés na vida daquele homem, e Deus o tirou do pasto e colocou no trono. Venha e receba o lenço de Manassés, ligue para cá que eu vou mandar o lenço para sua casa, o lenço vai te curar, o lenço vai te salvar, o lenço vai te restaurar, o lenço vai fazer isso, o lenço vai fazer aquilo. Mande uma oferta de R$1.000, de R$500, de R$100, de R$50, mande a sua oferta, eu vou mandar o lenço para você, e isso, aquilo, 1 hora de programação, e em nenhum momento o nome do meu Jesus foi mencionado. Por quê, queridos? Porque os homens perderam a direção. E quando nós distraímos, nós começamos a inventar as coisas. Eu não preciso de um lenço para ser salvo, eu não preciso de um lenço para ser curado, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo para ser curado. Eu tenho o precioso nome glorioso do meu Jesus. Do meu Jesus. Tudo que é fora de Cristo está errado. Porque ele disse que ele seria a pedra fundamental, e a igreja dele seria estabelecida em cima de uma rocha. A rocha é Cristo Jesus. Eu não preciso de outra coisa a não ser Cristo. Cristo. E o que havia acontecido com Israel era isso. Começa a montar estratégias. Eu disse na reunião ontem, nós tivemos a reunião do H2O, que nós vamos começar aqui para os jovens. A maior estratégia que nós temos, sabe qual é? É ter a presença do Espírito Santo, nada mais do que isso. O nosso alvo principal aqui, queridos, não é almas, porque se nós colocarmos o alvo como principal almas, nós vamos nos perder. O alvo principal nosso aqui é termos a presença do Espírito Santo, porque a presença dele aqui vai trazer as almas. Ele vai se encarregar de trazer isso, porque ele tem os seus filhos. Então cuidarmos dessa presença. Israel havia perdido isso, havia perdido a essência. Porque precisamos de uma unção fresca. Havia os povos da terra, e dentro desses povos havia um povo que Deus havia escolhido, que era os israelitas ou os judeus. Ouça isso, para que você entenda. E os israelitas, dentro deste povo, Deus os dividiu por tribos, e deu a eles terras, lugares para habitarem. E nessa divisão, Deus separou um povo para ungí-lo. E Ele separou a casa de Levi, por isso se dá o nome de levitas, o exercício do templo, de cuidar da presença de Deus, de cuidar das coisas de Deus. Então, dentro da tribo de Levi, havia um grupo que cuidava de carregar o tabernáculo, de andar quando a nuvem andava. Havia um povo que era responsável em guardar os utensílios do templo, quando o tabernáculo se movia, quando Deus se movia. Então, tudo era direcionado aos levitas, eles eram responsáveis por isso. E todos eles, para exercerem a função do serviço de Deus, eles tinham que ser ungidos. Então havia os povos, havia Israel, havia as tribos, e dentro das tribos havia ainda um povo escolhido. E ainda dentro da tribo de Levi havia homens que eram pinçados por Deus e ungidos por Ele. Deus ungia os profetas, Deus ungia os reis, Deus ungia os sacerdotes. E esses homens, quando recebiam essa unção os separava das demais coisas. Eles começavam a viver uma nova vida por causa daquela unção que estava sobre a vida deles. Quando se lembra quando o profeta encontrou com Saul e disse assim: olha, você vai encontrar com 3 homens,
E quando você encontrar com esses 3 homens, um vai ter um cabrito, outro vai ter o pão, o outro vai ter o vinho. As 3 dispensações de Deus: cabrito, pão e vinho. O Pai como um aceitador de sacrifício de animais, o pão da vida que é Jesus e o Espírito Santo. Ele ia ter um encontro com esses 3 naquele dia, e a sua vida seria transformada. Quando ele disse assim: quando você encontrar com estes homens, a unção virá sobre a sua vida e você será transformado em um novo homem. Por que eu preciso dessa unção de Deus na minha vida? Porque essa unção é o Espírito Santo de Deus, e ela vai me transformar em uma nova pessoa, Qual é o evangelho que nós estamos sendo ensinados pelo Senhor hoje? Não é o evangelho que Deus vai mudar a minha vida financeira, a minha coisa que eu vejo externamente. Não, primeiro Deus quer nos mudar interiormente, e esta unção, ela pode fazer isso nas nossas vidas. Ela faz isso nas nossas vidas. A unção nos muda. Por isso eu preciso de uma unção fresca. Um dia eu estava no quarto do Mateus, e eu estava assistindo a televisão. A televisão estava apagada, e eu entrei, e no meu coração eu vi que o Senhor estava me chamando para orar, para falar com Ele. Eu senti a sua presença comigo, e por um momento de descuido, eu liguei a televisão. E quando eu liguei a televisão, eu senti literalmente a porta se abrindo, como se Ele tivesse indo embora. Eu desliguei a televisão e disse: volta, eu quero a sua presença, porque o que vai nos fazer diferente dos outros povos é a presença do Deus Todo-Poderoso, é a sua glória, porque eu preciso dessa unção fresca na minha vida. Por que eu preciso? Porque esta unção vai me transformar. Diga isso para o teu irmão assim: esta unção vai te transformar. Diga mais forte com ele: essa unção vai te transformar. Como receber esta unção? Fechando as nossas brechas, as nossas arestas. Ezequiel diz assim: procurei alguém que se colocasse na brecha e fechasse as arestas, que fechasse as brechas. A minha pergunta para você aqui nesta noite: você que um dia recebeu o batismo no Espírito Santo, você que era sedento por Deus de tal forma que quando tinha um momento de oração, você era tão entusiasmado, tão fervoroso com relação a isso, que você era um dos primeiros a estar. Quando havia um momento onde se reunia para um estudo, para estar fazendo algo para o Senhor, para servir ao Senhor, porque essa é uma das finalidades da unção de Deus. Você era entusiasmado com isso, você estava ali desejoso por isso, querendo isso. Eu estou aqui, não havia preguiça. E Romanos capítulo 12, verso 11 diz assim: que a sua unção, que o Espírito Santo de Deus que está sobre a sua vida, seja quente dentro de você, e não deixe você preguiçoso. Por onde nós estamos deixando com que essa unção se vai da nossa vida? Perdemos esse entusiasmo da nossa fé. Aonde você tem colocado o seu coração? Como você tem conduzido a sua vida com Deus? Como está essa unção dentro de você? Está te levando a ter a força de búfalo a cada dia? Você: não, Deus, eu estou aqui para te servir, estou aqui, faça chuva, faça sol, chova canivete, eu estou aqui para te servir, para te amar, porque esta é a habilidade da unção de Deus na minha vida, para servi-lo. E quando a unção vai ficando velha, eu vou ficando esmorecendo, eu vou perdendo a motivação, vou perdendo a alegria, vou fazer de qualquer jeito, vou fazer quando dá, coloco 1000 prioridades na frente e não coloca a prioridade que é servir ao Senhor. Foi para isso que Ele me chamou. Coloco tantos obstáculos diante de mim. O que você tem feito para renovar essa unção dentro de você? O que você tem feito?
Colossenses capítulo 3, verso 16. Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz assim: para que essa unção fique fervorosa dentro de você, e ela não se vai, que more dentro de você a palavra de Deus, a palavra do Senhor. E ele diz a quantidade na qual ela deve morar dentro de mim. Ele diz: não é pouco, não é pequeno, abundantemente. Abundantemente. Esta palavra tem que morar dentro de mim. No Velho Testamento, quando Deus separava os seus profetas, separava o sacerdote, separava os reis da terra, eles a ungiam, mas o Espírito Santo vinha sobre eles em forma de uma unção, e vinha, ungia, e estavam com eles. Hoje nós somos tão privilegiados, queridos, porque a unção não vem apenas sobre mim, ela mora dentro de mim. Aleluia. Eles tinham porção desta unção. Hoje eu posso tê-lo por completo na minha vida, porque ele está dentro de mim. E como que o Espírito de Deus vai morar dentro de mim? Por meio de sua palavra. Paulo disse: isso tem que ser abundante, isso tem que ser tão grande dentro de você, que tem que te consumir, te consumir, te consumir. E a minha pergunta para vocês aqui nessa noite é: quanto tempo nós gastamos meditando, buscando, entendendo, nos aperfeiçoando nessa palavra? Será que ela tem sido abundante dentro dos nossos corações? O que o maior pastor tem nos ensinado aqui nesse lugar: procure conhecer essa verdade, procure conhecer essa palavra, porque se você conhecer essa verdade, você não será enganado. E o que Paulo mais advertiu às suas igrejas, as igrejas a qual ele abriu e ele escreveu, ele diz assim: cuidado, porque nos últimos dias vão se levantar profetas de todas as raças, de todos os povos, para profetizar no nome do Senhor, mas eles não são verdadeiros, eles estão atrás dos seus próprios interesses, são cobiçosos, são invejosos, são jactanciosos, são homens pervertidos, que buscam o seu próprio interesse. Mas aqueles que querem viver a verdade, que esta palavra habite abundantemente em seu coração. Como manter essa chama dentro de mim? Como manter essa unção fresca no meu coração? Efésios capítulo 5, verso 18. Com cânticos. Com cânticos. O que você está ouvindo? Quais são as canções que vocês estão ouvindo? O Mateus da Iramara, ele me perguntou assim: Renatinho, quais músicas que eu sei que está certa e que sei que está errada? E por que elas estão certas e algumas estão erradas? Mesmo no meio evangélico, a Bíblia diz que Deus vai julgar as nossas intenções. Diga comigo assim: Deus olha a intenção do meu coração. A maioria das músicas evangélicas hoje, a intenção de quem o faz, não é adorar a Deus, é de comercializá-la, porque virou um comércio gigantesco. São milhões e milhões e milhões de reais que o mercado gospel hoje gera no Brasil. São milhões e milhões e milhões de reais, e as pessoas que estão por trás disso, nenhuma delas serve e teme a Deus. Então elas pegam os seus protótipos gospel, colocam em frente à mídia e diz: compre, crente. E Deus tapa os seus ouvidos, porque Deus sente nojo dessas coisas. Deus não ama essas coisas. Quando você lê o livro de Salmos, você ouve as canções que Deus amava ouvir. Em Efésios capítulo 5, verso 18 em diante, diz que as nossas conversas, o nosso andar, deve ser baseado no livro de Salmos. Havia os salmos dos degraus. O que eram os salmos dos degraus? Havia 14 degraus na escada do templo. Os levitas se posicionavam, da tribo de Levi, que eram ungidos para isso, com os seus instrumentos. E ali, quando eles se posicionavam para cantar, havia o cântico dos degraus. E você vai ler isso nos salmos. Os cânticos dos degraus são
salmos que eram entoados ali naquela escada. O cântico de romagem, o que eram os cânticos de romagem no livro de Salmos? Eram os cânticos que as nações, judeus, que moravam nas nações, vinham cantando para Jerusalém, para adorar o Senhor, na sua romagem, na sua romaria, eles iam cantando ao Senhor até chegar ao templo. Mas havia um cântico que ficava diante da presença de Deus, que não era um cântico comum, não era um cântico qualquer, era um cântico que tocava o coração de Deus, que mexia o coração de Deus, e a fumaça do sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, e quando ele entrava no Santo dos Santos, Deus descia com a sua glória, Shekinah, porque havia cânticos verdadeiros em sua presença. Não essa banalização, não esse comércio, não essas coisas horrorosas que nós estamos vivendo aqui hoje, queridos. A minha geração é uma geração extremamente prejudicada pelos pastores que nós temos no Brasil, porque os ensinamentos que nós tivemos da sua palavra não são verdadeiros, porque quando você começa a buscar em Deus, e ouvir o que você está ouvindo aqui em Avivamento, nós estamos perdidos dentro da igreja, condenados ao inferno. E muitas coisas que eu aprendi, muitas coisas que eu vivi, e filhos de pastores sofrem até hoje, estão perdidos. Você pergunta para eles: você quer ser pastor? Jamais, porque tomaram trauma do chamado dos seus pais. Trauma, não querem saber disso, não querem viver isso. E todas as vezes que eu olho para a vida do meu pai, eu digo: Deus, obrigado, porque o Senhor lhe tocou de uma forma tão poderosa, que nós queremos viver como Ele está vivendo. Obrigado, obrigado, porque não tinha uma reverência de líder, não tinha uma referência. Por quê? Porque nos via como gado, como cabeça de gado, como ovelhas, que eram votos, que eram isso, que era aquilo. Vocês têm que bater metas de oferta, vocês têm que bater meta disso, vocês têm que conquistar isso, vocês têm que fazer isso, todo esforço humano possível. Mas Deus nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o império das luzes. Ele nos libertou, Ele nos libertou. Ele nos libertou. E eu quero dar uma palavra para os filhos de pastores. Eu aprendi num dos seminários que o pastor Mark Vega me disse: se torne amigo do seu pai. Ajude, faça por ele. Porque quando em 2008 eu estava em Mocala, numa cidade pequenininha nos Estados Unidos, eu ouvi falar do pastor Ricardo. Um pastor hispano falou comigo. Ele disse: você conhece? Eu disse: não. E quando ele me disse sobre esse ministério, meu coração se encheu de chama. Eu disse: eu vou ligar para o meu pai. E louvado seja Jesus por isso, que o Espírito Santo entrou, fez a obra, e hoje eu tenho um homem e um pai transformado dentro da minha casa, cheio da presença de Deus. Não existe motivo nenhum na minha vida, na vida dos meus irmãos, das minhas cunhadas, da minha esposa, dos meus filhos, dos netos dele, nada que possa nos impedir de alcançar o céu, porque nós estamos conhecendo a verdadeira palavra do Senhor. Hoje eu posso dizer, queridos, com toda certeza no meu coração, eu tenho um líder de referência, eu tenho um pastor de referência que é o meu pastor, porque ele tem me ensinado a verdade de Deus. A verdade. Como isso tem transformado a minha vida, minha convivência com as pessoas, minha convivência com os meus filhos, minha convivência com a minha esposa. Isso tem mudado. Por quê? Porque quando eu penso fazer o mal, o Espírito Santo de Deus vem sobre a minha vida e disse: não, eu botei temor no seu coração, respeito por minha presença. Precisamos, queridos, necessitamos dessa unção. Levante as suas mãos para os céus e diga assim: Espírito Santo, eu preciso desta unção, eu preciso desta unção, essa unção fresca. E é isso que está acontecendo conosco. Nós estamos recebendo uma unção fresca, uma unção fresca. E eu encerro dizendo que quando você tem uma unção fresca de Deus sobre a sua vida, Deus te levanta para declarar o sobrenatural. Aleluia.
Quero profetizar sobre a sua vida hoje. Deus vai derramar uma unção tão fresca neste lugar, tão fresca, que hoje Deus vai te levantar para declarar o sobrenatural. Da sua boca será profecias que Deus vai fazer acontecer, queridos. Da sua casa nascerá profetas. Os nossos filhos serão tão abençoados pelo Senhor, tão abençoados pelo Senhor, que eles vão dizer: aqui mora o Senhor. Hoje a minha mãe, nós estávamos almoçando na casa do meu pai, minha mãe perguntou assim: Mateus, quem mora no seu coração? Sabe o que ele disse? Espírito Santo, vovó. O Espírito Santo, vovó. O Espírito Santo. Eu acredito que se Jesus não voltar antes, quando os meus filhos estiverem com 20 anos de idade, eles vão conhecer tanto de Deus, que eles vão viver numa dimensão totalmente diferente, uma atmosfera totalmente diferente. Quando você recebe essa unção fresca, quando você recebe essa graça de Deus, Deus coloca júbilo nos seus lábios, alegria, não felicidade como nós estamos aprendendo aqui, porque felicidade está ligada ao seu emocional. Se as coisas estão bem, você está feliz; se as coisas estão mal, você está triste. Mas aqueles que permanecem no Senhor, eles são alegres. E Neemias capítulo 8 verso 10 diz: a alegria do Senhor é a minha força. Eu estou alegre em qualquer circunstância, eu sou alegre em qualquer circunstância, estou na prova, estou alegre, estou sendo perseguido, estou alegre, estou passando por dificuldade, estou alegre, porque a alegria do Senhor é a minha força. A unção fresca dele está sobre a minha vida, e ele me renova, me dando força de búfalo. Você quer conhecer uma igreja restaurada? É uma igreja que conhece o som de júbilos, uma igreja alegre, uma igreja que conhece o gozo da presença de Deus, uma igreja que é desprendida, uma igreja que quando a presença de Deus se manifesta, ela não importa do vizinho, da esquerda, da direita, não importa se a maquiagem vai borrar, se não vai borrar, se as coisas vão ficar bem ou mal, se ela vai sair daqui despenteada, ou o homem vai sair daqui despenteado. Ele quer a presença de Deus, e quando o Espírito de Deus nos toma, querido, Ele vai fazer com o nosso corpo o que Ele quer, porque o corpo que temos é templo do seu Espírito. Então Ele nos toma de uma glória tão poderosa, tão maravilhosa, tão estupenda, que nós somos envolvidos por essa unção. Eu me lembro que uma das vezes que nós fomos em Bogotá, o Edinho estava sentado do meu lado, e o pastor Ricardo liberou uma palavra profética, queridos, ele voou 3 cadeiras para trás. Foi uma unção tão forte que veio sobre a vida dele, e ele começou a tremer, eu falei: Deus, o que é isso? Uma unção fresca, uma unção fresca, uma unção fresca, uma unção fresca. Como eu disse no início da mensagem, talvez você é batizado no Espírito Santo, mas você perdeu o motor, a gasolina, porque a unção se foi. E hoje você não tem fome de Deus, você não tem vontade de buscar a Deus. Esta noite é uma noite que Deus vai restaurar esta unção na sua vida, vai trazer um óleo fresco sobre você, e vai te separar novamente. Fique de pé no seu lugar e nós vamos orar. Uma unção fresca. Quantos aqui querem receber uma unção fresca nessa noite? Como eu necessito, querido, como eu necessito dessa unção. Essa madrugada, eu disse pela manhã: o Senhor, Ele me pegou. Ouça isso, Ele me pegou, eu senti isso no meu espírito, e me levou a um lugar e disse: eu estou te levando a um lugar onde eu posso te marcar, porque você é minha propriedade. Não sei o que Deus vai fazer com você aqui nessa noite, eu não sei. Deus vai nos dar ousadias tão poderosas. Cleidinho está ali. Nós estávamos numa vigília uma vez num sítio, e eu juntei alguns gravetos e coloquei no centro, e disse: Deus vai fazer pegar fogo nesses gravetos. E o Cleidinho falou assim: tá louco, ficou doido. E eu falei assim: a hora que você vê o que Deus está fazendo, você toca nesses gravetos.
Ele foi o primeiro. Verdade ou não é, Cleitinho? Eu já fui em lugares, eu me lembro do irmão Expedito. Deus o levou. Eu ia com meu pai, meus irmãos, para o monte lá em Timóteo. E o irmão Expedito, pandeirinho dele, uma simplicidade sem igual, e fazia: Deus vai fazer chover. E fazia chover. Coisas que essa geração não viu. Poucos de vocês já tiveram experiências com Deus dessa forma, de ver coisas sobrenaturais. A unção virá tão forte nesse lugar, que os seus olhos verão coisas sobrenaturais. Cansamos de ir no monte, Revinha é testemunha disso, de ver brasas se acendendo perto da gente, e uma glória sem igual, uma harmonia, uma comunhão, uma unidade de espírito sem igual, e Ele passeando no meio da igreja, uma unção. Deus vai restaurar a sua visão, querido. Deus vai restaurar suas visões. Nicolas, Deus vai te restaurar aquele dom que você tinha. Nicolas via demônios. Deus lhe mostrava um ambiente espiritual. Quantas e quantas vezes ele chegava perto do pai e dizia: Pai, eu vi isso. Deus lhe mostrava as coisas. Isso é unção, quando vem sobre as nossas vidas, nos habilita para servir ao Senhor, para amar o Senhor, para que o reino dele cresça sobre as nossas vidas e sobre a terra. Você que nessa noite quer essa unção fresca na sua vida, sai correndo do seu lugar e vem aqui à frente, queridos. Uma unção fresca, queridos. Uma unção fresca. Espírito do vivo Deus, manifesta o seu poder, revela uma unção fresca, o peso da tua glória. Uma unção fresca. Xarava corova sarabandarabas. Espírito do vivo Deus, manifesta o seu Fecha os seus olhos. poder, revela o peso da tua glória. Entre na atmosfera, querido. Entra na dimensão do Espírito agora. Esquece quem está à sua direita, só esquece agora. Agora é você e Deus. O peso da tua Cova chacaravastua menegaravachaya. Espírito do vivo Deus, unção fresca, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Uma unção fresca está chegando. Uma unção fresca do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Uma unção fresca. Feche os seus olhos, esqueça as pessoas. Vem com o peso da tua glória. Esqueça quem está à sua esquerda, à sua direita. Esqueça. Flua o rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória. Uma unção fresca. Vem com o peso da tua glória. Aponte a carabachaia. Vem com o peso da tua glória me cobrir. Flua o rio de vida que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória aqui. Não basta ser batizado no Espírito Santo, tem que ter fome por sua presença. Tem que ter fome por sua presença.
tem que ter fome por mais dEle, mais de Sua presença, Senhor. Eu quero mais, 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 mais. Mejor es un día en